consciência divina. Esse é o tema de hoje e isso é alguma coisa que nós buscamos todos os dias através do estudo e da prática do estudo e da prática do estudo e da prática do estudo, né? Só expandindo a nossa consciência e praticando é que nós realmente temos uma consciência divina. Porque a prática daquilo que eu aprendo faz com que eu me transforme, né? E que eu me torne um ser que vive nesse mundo sem ser deste mundo, né? Do contrário, nada feito. E vamos repetir mais uma vez. De vez em quando vem uma tempestade, né? Como foi dito hoje na Academia Quântica, né? De hoje, esta aqui, que foi uma aula muito linda, até nos atrasamos, porque foi mais compridinho que o normal, né? Porque nós começamos o estudo logo em seguida da Academia Quântica. E então é com a prática que também já dissemos e repetimos, né? É com esta prática que nós mudamos os engramas, né? As conexões neuronais do nosso cérebro, os padrões de imperfeição que estão no nosso campo, nas nossas células, que nos vêm repetindo mais uma vez, porque precisa repetir, né? Para mudar o programa, para mudar o aplicativo, é só com repetição. Então, que vem com as provas, né? Tudo que as tempestades, as pequenas nuvens, tudo vem para ver como que a gente manifesta a energia que nós inspiramos. Será que você está usando adequadamente ou não, né? Então eu tenho que usar com sabedoria. E a sabedoria é uma faceta da consciência divina. Porque, como foi dito, quanto mais eu tenho uma consciência mais expandida, que vem a partir da prática, né? Não a prática do que eu não sou, porque isso nós já cansamos de fazer, mas a prática do que eu sou. E o que eu sou? Luz, paz, amor, fé, 7 raios, né? Pelo menos esses, né? Especialmente os 3 primeiros, que foi o que falamos, né? Na aula anterior, que foi a do dia do aniversário nosso de 1760 e qualquer coisa, né? Aulas dessa. As emanações de vida que pertencem a este planeta, em sua grande maioria, ainda não aprenderam a ter uma consciência celestial, né? Essa lá das nuvens, mas aquela lá do sol, né? Aquela lá de cima, aquela coisa gostosa, né? De viver em paz. Porque essa consciência é a consciência mundana. Essa consciência mundana é aquela que fica preocupada, é aquela que fica triste, que fica com raiva, que fica indignada, né? Então isso não é bem uma consciência, isso é uma consciência dessa realidade que não é a realidade, que é a ilusão, né? A única realidade que existe é aquela onde Jesus dizia, né? Onde ele estava. Viver nesse mundo sem ser desse mundo. Então, ele conseguia estar aqui com uma consciência divina e vivendo esta consciência divina, não sendo metralhado por todas aquelas impressões que esse mundo traz, né? Aqui, olha, tem um livro, acho que claro que não vai dar para vocês verem, mas aqui tem um livro que chama-se A Consciência Divina. A Consciência Divina. Nós estudamos durante mais de um ano esse livrinho de nada aqui, né? E isso dia após dia. Tem algumas coisas aqui no canal, deve ter, né? Provavelmente tem uma playlist da Consciência Divina e quando nós terminarmos este livro, provavelmente eu vá fazer
um apanhado, um aproveitamento de todas as boas aulas que nós temos, né, gravadas e que não foi compartilhadas com vocês, porque esse nosso canal é um canal para trabalhar o ego. Ele é um canal de cura, é a educação para a cura do ego. Então, nós vemos assim que muitos vídeos que tem no YouTube, por exemplo, eles são destinados a falar o que vai acontecer, com mudança planetária, quando que vai ser, se não vai ser, como que tem que se preparar, coisas que vão nessa linha, e tem milhares de acessos. Mas como é que você vai chegar numa quinta dimensão carregando todos esses padrões de imperfeição na sua mochilinha, né? Que a gente costuma dizer, tá carregando medo na mochila, você quer levar o medo para a quinta dimensão? Não vai, não entra de mochila lá, né? Não vai entrar, não tem, a mochila vai vazia, ou melhor, nem mochila vai levar, né? Então precisa esvaziar e depois se despedir da mochilinha aqui. Ainda não aprenderam a ter uma consciência celestial enquanto permanecem em seus corpos carnais. Porque o nosso desafio está aqui, enquanto nós estamos presos, né, nesse invólucro, né, denso, carregado de memórias de vidas passadas, dos nossos ancestrais, e tudo isso que nos acontece, né, tudo isso que vai vindo à tona em forma de provas para nós, são possibilidades de mostrar que você é maior do que essas memórias, do que esses padrões que foram a que você foi submetido, de encarnação em encarnação, de geração em geração, né, trazendo a genética. E vale a pena aqui, né, trazer dois conceitos de forma bem rápida, porque senão não vamos terminar isso aqui, né? Então façam essa academia quântica de hoje, né? Porque aqui o vídeo é o contrário. Essa academia quântica de hoje que ajuda bastante também os exercícios que foram feitos e a explicação que foi dada. Esses padrões de imperfeição, eles são ligados ao que na física chama de entropia, né? Que tem a ver com degeneração, com caos. Então, o caos ele se estabelece na nossa vida de todas as formas, nas relações com pessoas, nas relações com o financeiro e na questão da saúde. Então, tudo isso pode estar caótico. Às vezes a tua vida financeira está bem, mas a saúde não está. Então, nós temos que colocar isto em ordem, em ordem. E como é que eu coloco isso em ordem? Com a expansão da consciência, com a consciência divina, né? Com a consciência divina, aperfeiçoando o nosso ego. Então você pode dizer, essas coisas eu já sei, e amanhã você erra. Por quê? Porque não repetiu, e o seu ego sabe o que ele está fazendo. Isso aqui não. Isso aqui é bobagem, eu quero saber do fulano de tal que está dizendo, né? O que vai acontecer no planeta, se eu vou ou não vou. Você vai, agora vai depender, né? Vai para a quinta dimensão, né? Ou se você vai ser trocado de planeta, porque isso aqui é uma Terra que já está, né? Nesse caminho da quinta dimensão. Alguns dizem que ela já está, então nós podemos estar já vivendo nesse mundo sem ser desse mundo, e somos nós, esses seres que já vibram em quinta dimensão, que estamos fazendo a nova Terra, que estamos impulsionando a nova Terra. Eu sou da quinta dimensão, vai ali na esquina e morre de medo de ser assaltado. Não está. Precisa limpar, porque ainda está vivendo a entropia. Esse caos que depois abre o seu campo, vai atrair obsessor, vai atrair mais provas. Então nós temos que ser sempre pacíficos, em paz, não ter medo de nada. Medo é da terceira dimensão, não é da quinta. E como eu faço isso? Transmutando é a forma mais fácil, né? Então eu aplico uma coisa que em ciência é chamada de sintropia. Sintropia. O que é a sintropia? É virar o disco, né?
sai a entropia, a degeneração, o caos e entra a ordem. A ordem. Outros conceitos, né, que eu disse que ia trazer rapidamente, mas eu quero fazer um vídeo só para falar disso. Então aguardem, assine o canal para vocês poderem receber essas informações. São os conceitos de genética e epigenética que nós falamos, herdamos, né, todos os genes dos nossos antepassados. Quem entende um pouquinho de constelação sabe disso, né? E tudo isso influencia o nosso ser. Essa genética, nós acabamos tendo medo, por medo dos nossos antepassados, traumas dos nossos antepassados, coisa que a mamãe sofreu quando nós estávamos sendo gestados, seus medos, suas raivas, os problemas que a mamãe viveu, tudo já vai ficando em nós, né? Vai ficando em nós, ali, tudo registrado. E isso é genético. E o que é epigenética? É aquilo que transforma. Então, a genética, ela vem assim, né, de processo, é um processo que um vai passando para o outro, como o pescoço da girafa, né, que os bichinhos foram ficando com o pescoço cada vez mais compridos, de geração em geração, para chegar às folhinhas que estavam lá em cima das árvores, porque os animais mais baixinhos comiam, né, as de baixo, e ela já tinha o pescocinho mais alto e elas foram assim, né? Isso é o que se fala na evolução darwiniana, né? E tem um outro exemplo que eu gosto bastante também, que é o exemplo dos peixes, né? De águas profundas, onde eles foram ficando com os olhinhos bem pequenininhos, mas foram desenvolvendo barbatanas, né? Porque esses que vivem no tipo bagre, né? Eles rastejam assim porque eles comem um micro-organismo chamado bento. Então eles têm aquelas barbatanas, são antenas. Então, como eles não usam os olhinhos, eles foram ficando cada vez menores. Por isso que os bagres têm olhinhos tão pequenos, né? Isso é uma parte que eu gosto muito, né? Da parte científica. Entre as que eu gosto, mas que eu gosto mais é neurociência e um pouquinho de física, né? Etologia gosto bastante também. Então, isso significa que existe uma evolução que é dos caracteres adquiridos, que ela vai mudando ao longo do tempo, e tem a evolução epigenética, que é de uma geração para outra, como já dei exemplo do nível de estresse, né? De cortisol na urina dos descendentes dos sobreviventes do Holocausto, que era igual, né? Da fome holandesa, já falei em outros vídeos e vou falar e explicar melhor, né? Aqui, esse livro aqui. Vou falar mais disso nesse vídeo que eu prometo que eu vou fazer para vocês. Então assina o canal, tá? Porque ciência é importante para quê? Para você educar seu ego. O seu ego vai falar, sabe aquela pessoa cabeça dura? Nós temos um cabeça dura dentro de nós, mesmo que você não saiba. Um aspecto do nosso ser é a cabeça dura. Então, quando você mostra, às vezes, dados científicos, você fala assim, é verdade, né? Então, a epigenética, o cientista só vem falando da parte negativa, mas tem a parte boa. Coisas que nos impactam. Então, podemos dizer que a chama violeta, especialmente a chama violeta solar cristalina da quinta dimensão, elas agem epigeneticamente falando, porque elas vão direto trabalhar a chama violeta solar cristalina da quinta dimensão. Vou colocar os dados lá no último, posso pôr aqui nos cards, mas tem gente que não sabe mexer com os cards, mas lá no final, na tela final, eu coloco o link, né? O quadradinho assim do vídeo para você clicar, ir lá e conhecer um pouquinho mais, né? Ela vai direto mexer na tua estrutura celular. Ela vai buscar todas as cacas que você fez e vai perceber que dentro daquela casca, assim como nós, sabe o yin e yang? Tem um lado positivo e um lado negativo, um dentro do outro. O escuro tem uma bolinha clara, o claro tem uma bolinha escura. Ele vai lá pegar a caca, pega a parte divina que foi ocultada, né?
sabe, quem entende um pouco de miasma, né? Então esses miasmas, essas informações que nós vamos enchendo, parece poluição, né? E ele vai lá e transmuta aquilo, ele traz a perfeição, trabalhando as nossas células, limpando as nossas memórias. Fizemos um pouquinho disso hoje, né? Na nossa academia quântica. E então são esses aspectos que são importantes para que a gente tenha realmente uma consciência divina. É dever do discípulo sincero aprender que a presença eu sou, a sua realidade mais sagrada, que é a presença eu sou, mais preciosa é a chave capaz de dissolver o véu existente entre o homem e ela. Então, ela vai dissolver o véu entre ela e nós. Quando? Quando nós invocamos a nossa presença eu sou. Essa gloriosa presença permanecerá encoberta por esse véu até que vosso polimento espiritual, que é o que nós tentamos fazer aqui, né? Com esse curso de autoconhecimento, né? Isso aqui é gratuito para todo mundo, seja suficientemente perfeito para que, através da mente, essa aqui, né, que mente engana, atitude e sentimento, que essa mente possa se transformar numa consciência divina, né? Atitude e sentimento, possais externar a vossa identidade com ela, porque eu sou. É uma parte de mim, né? O Kryon, ele tinha ele há muitos anos atrás, quando eu recebia as mensagens do Kryon por e-mail, não tinha nada no YouTube, então ele mostrava como sendo uma laranja, né? Cortada na metade. Essa aqui desce, essa metade desce para viver a vida aqui, na verdade desce 12, né? E aqui para cima ela fica lá, que é meu eu sou. E nós aqui, nós mais 12, mais 11, né? Eu e mais 11. Então nós viemos viver, né? Nos perder para poder nos achar reconhecer em todas as horas essa presença divina atuando em nós. Então, aqui fala a voz, né? Nós temos que perceber. Quando é que eu percebo? Quando eu entro num trabalho de autopercepção tão grande, e para isso eu preciso ter muita atenção, que eu percebo ela agindo na minha vida. Porque quanto mais em paz eu estou, quanto mais pescador de pensamentos e sentimentos negativos, equivocados, eu consigo perceber e pedir a transmutação, mais eu vejo a presença agindo na minha vida. Penetrai na profundidade de vosso ser até que acheis a vossa verdadeira identidade. E qual é a minha verdadeira identidade? O eu sou. Como eu consigo isso? Despertando a minha consciência divina. Como eu consigo isso? Transmutando o que eu não sou. Todas as marcas genéticas, né? Tudo aquilo que eu herdei, tudo aquilo que eu vivi em outros momentos, e até mesmo, como foi dito, na minha gestação. Prosternai-vos ante essa presença, elevai essa visão, a suprema fonte de toda a vida, e absorvei a própria luz cristalina. Então nós temos que nos elevar a ela. Então nós temos que nos elevar a essa presença divina, por isso que nós dizemos sempre que quando nossa mente começa a descer para o nosso coração e quando o nosso coração começa a subir para a nossa mente, eles se encontram no meio do caminho e fazem uma coisa muito lindinha, né? É um casamento perfeito. Quando isso acontece, o meu eu pequeno, né? Esse eu aqui que se encontrou, então ele começa a subir em consciência, em vibração, porque a consciência divina, ou cada vez mais divina, vai elevando tua frequência vibratória. Por quê? Porque eu já não sinto medo, não sinto raiva, confio, não sei se aquilo não importa. Eu sei que o que é melhor para mim vai acontecer, porque eu tenho fé que o meu eu sou administra a minha vida. Então a presença desce, né? A presença desce. E está tudo onde tem que estar. Então é viver nesse mundo sem ser desse mundo. Consegue entender?
Então, né, absorvei a própria luz cristalina, que essa luz cristalina nos pertence, mas nós estávamos apartados dela, desse ser que sois vós, identificando-vos com sua onipresença. Então, nós começamos realmente a viver nesse mundo, sem ser desse mundo, e nós começamos a viver uma outra forma de vida, né? De uma alegria profunda, porque, como Sananda disse uma vez aqui pra gente, ele disse: a alegria é um dom divino. Sananda nos disse isso, né? A alegria é um dom divino. Então, não é a alegria mundana, isso aí é fonte de prazer, né? Para algumas coisas, outras coisas são pequenas experiências desse dom divino. E nós vamos percebendo que aqueles prazeres que nós temos, que são mundanos, como comprar uma roupa nova, não é errado, tá? Mas é uma alegria que aquilo acaba, a roupa fica velha, assim com tantas outras coisas. Esses prazeres terrenos, eles duram pouco, isso tem pesquisa científica, né? É só vocês escreverem para mim, se vocês quiserem que eu fale, né, de psicologia positiva, porque eu tive 2 pós-doutorados nessa área, por isso que eu trabalho com a psicologia quântica, porque eu junto toda essa área da física, da metafísica, da espiritualidade, né, tudo que eu aprendi, e tenho tanta coisa ainda para eu aprender com a grande fraternidade branca, né, juntando toda a parte científica. Então a gente tem essa psicologia que não é da terceira dimensão, essa psicologia mais quântica, porque ela faz com que nós demos um salto, né? Deixemos de focar no que não deve para focar no que deve. Sair do lesionado em termos mentais, emocionais, e curar isso. Por isso é quântico, é um processo quântico. E não adianta explicar isso para alguém que é da física ou para alguém que é da psicologia, porque eles não conseguem entender. Eles vão dizer que isso não existe, que a prática quântica na vida cotidiana, isso é impossível, porque eles não têm esse outro lado. Então, o profissional, né, o estudioso, que é da terceira dimensão, ele não vai entender, certo? Então, se você conhece alguém que precisa de um psicólogo quântico, né, então está aqui de olho. Então, vamos agora atendo online também. Esse é meu trabalho, né? Esse aqui também é, só que esse aqui é de presente para vocês. Vamos ao nosso exercício meditativo de hoje com Sananda Jesus e Saint Germain. Queridos filhos e filhas da luz, eu sou Maria. Então, tem mais um aqui, né? Mais um ser. Eu trabalho com o raio verde da cura. Embora poucos saibam. Esse livro que está bem aqui do lado tem um experimento, né? Que mostra que a Ave Maria tem muito mais poder que o Pai Nosso. Não estamos aqui medindo forças, não. Mas as pessoas, tudo depende do quê? Da fé que você coloca. E eu sou mãe. Então, muitos são aqueles que recorrem à mamãe aqui em momentos difíceis para curar feridas do passado, do presente. E eu respondo, eu e Arcanjo Rafael também estou aqui. E por que está Saint Germain e Sananda? Porque nós trabalhamos em conjunto. Como vocês fazem isso? Vocês têm tempo para tudo isso? Nós estamos em todos os lugares. Por isso, ela gosta muito de filmes. Assista um filme chamado Lucy. Já assisti, então agora assista novamente. Assista novamente porque quem vê 10 vezes não viu tudo. Inspirem e expirem profundamente. Imagine nós 4 ao redor de ti,
com o nosso amor, cada um inundando o seu campo eletromagnético, buscando a cura de memórias que estão no seu campo, buscando penetrar no seu corpo físico, limpar, curar, transmutar, encher de amor as células do seu corpo, as moléculas do seu corpo, ou melhor, dos seus corpos, limpando, curando, purificando, lustrando para que essa luz cristalina seja irradiada desde o núcleo das suas células. Querido irmão, querida irmã, poderiam repetir apenas este exercício meditativo 3 vezes, além dessa? Ou seja, 4 vezes. Quiser fazer mais? Ótimo! Pelo menos mais 3. E assim, queridos irmãos e queridas irmãs, aqui nós fizemos uma boa limpeza. Isso acaba? Tem bastante coisa para alguns, mais ou menos para outros, mais pouquinho para outros ainda, mas nós vemos você com muita luz. E quanto mais você confia em nós, quanto mais divina é a vossa consciência, nós, em uníssono, dizemos: você irradia a luz de quem tu és em realidade. Caprichem nas 3 próximas sessões. Gratidão, tenha um lindo dia. Não vá embora. Gratidão é sinal de evolução. Então, deixe o seu like e se não assina o canal ainda, ficaríamos muito felizes em ter você com a gente. Gratidão.